na placa. Eles usam o mercado de trabalho e o hiato do produto com muito rigor desde sempre. Não para saber se o bem-estar da sociedade está bom ou ruim, né? O que alguns economistas querem saber aqui. Não, a gente precisa olhar como os Estados Unidos o mandato dual. A gente não pode esquecer dos trabalhadores. O Fed não está interessado nos trabalhadores, para ser muito franco. Ele está interessado no salário. Eles levam a sério a ideia de que a inflação tem duas raízes: commodities e salário. Se o mercado de trabalho está apertado, salário tende a subir se a produtividade não subir junto. Então eles olham tudo isso. Eles são muito obcecados com isso. A Janet Yellen, que tem a sua carreira acadêmica extremamente vinculada à economia do trabalho, teve muito sucesso na carreira dela como dirigente do Banco Central, começou lá no Banco Central de São Francisco, na minha opinião, por causa disso, pela capacidade que ela tinha de entender o mercado de trabalho e o mercado de trabalho ser uma matéria-prima tão importante para os modelos de decisão do Fed. E o que a gente viu recentemente foi uma queda da inflação num nível bastante razoável. Eu acho que a queda da inflação está associada ao desmonte daquelas ideias que surgiram com muita força depois da pandemia, que fizeram a inflação subir até os 7% e 8% nos Estados Unidos, que deixou todo mundo desesperado. Todo mundo achava que a inflação ia voltar à década de 80. E porque o problema era a descontinuidade das cadeias globais, protecionismo, etc. Olha, eu acho que o mundo se adaptou, tem bem sobrando em tudo quanto é lugar, não tem escassez de oferta de nenhum bem, exceto um mercado ou outro que é normal. O efeito da instabilidade climática, ele é compensado hora ou outra, e as commodities caíram suficientemente, e a economia, apesar de estar crescendo com o mercado de trabalho forte, a inflação está se desacelerando, numa velocidade menor do que todo mundo desejava, mas numa velocidade, mas está desacelerando. O mercado de trabalho, esse é o ponto mais importante. Mais uma vez, a Janet Yellen tem ensinamentos para a gente. A gente não pode olhar os dados mensais. Essa histeria que começou hoje por causa dos dados do payroll. O payroll veio abaixo do esperado, é a recessão. O fundamental é olhar dados trimestrais e não dados pontuais. Dados de alta frequência atrapalham as decisões do formulador de política. Olha, isso a Janet Yellen falou, eu me lembro muito bem, em 2008, quando o Fed estava monitorando a possibilidade de ter estourado a bolha imobiliária nos Estados Unidos, e já ela era, nessa época, presidente do Fed de São Francisco. Então, eu acho assim, a possibilidade de ter uma recessão nos Estados Unidos é muito menor do que a probabilidade de não ter uma recessão com os dados que a gente acumula trimestralmente. Perfeito. Se esses dados que estão saindo agora se confirmarem nos próximos trimestres, então a gente vai ver uma recessão. O fato é que a gente não vai ter recessão, a gente não vai ter uma queda do PIB no terceiro trimestre, e se for acontecer a primeira queda seria no terceiro trimestre, mas precisaria ter um evento de cauda para isso. O que é um evento de cauda? Menos provável. Os mercados derreterem por algum motivo. De repente ser confirmada a hipótese de que nós temos uma bolha no setor de tecnologia, essa bolha explodir, aí o mercado acionário cai, e quando o mercado acionário cai depois de uma bolha, normalmente você produz uma recessão. Ainda que seja uma recessão pequena, você produz. Então seria por causa disso. Agora, pelos fatores dominantes da conjuntura atual, investimento, resultados de empresas, eu não vejo isso. Os resultados das empresas que a gente tem acompanhado, se acompanha, você olha lá no Investing, todo dia, tem mais verde do que vermelho. Sim. Ou seja, coisa de analista. Tem a página do Investing, que é um site de investimentos gratuito, ele tem lá calendário de resultados.
Quando o resultado surpreende para cima, ele é verde. Quando ele surpreende para baixo, é vermelho. Então você olha, essa tela está mais vermelha porque os resultados estão uma porcaria. Quando estão verdes, é porque os resultados são bons. Mais do que isso, mostra que os analistas estavam muito pessimistas com as empresas, ou não tão otimistas, e as empresas conseguiram apresentar resultados melhores. Então, eu acho que o conjunto de dados da economia americana ainda não dá para afirmar de maneira nenhuma que a gente vai entrar numa recessão. E o Fed, ele me parece, ainda está sereno com isso. Né? Eu acho que é a coisa mais importante. E se vier uma bolha, uma crise muito pior do que qualquer outra que a gente viu, as piores crises que nós vemos para a economia são as crises financeiras. Né? E normalmente, quando elas afetam o sistema bancário, elas destroem a economia. Foi a crise de 2008, 2009. Bolha não causa, é claro, dá um estrago, mas vamos dizer assim, uma gripe. Uma gripe forte. É uma H1N1. Legal, né? Boa. Quando você tem uma crise lá 2008, 2009, você teve uma Covid e ficou um tempão na UTI. Então todo mundo achava que você não ia sair da UTI. Né? Conseguiu sair, está aqui, parabéns, ok. Mas se a gente for ter um estouro de bolha, vai ser, espero, um H1N1. Né? Pode até para o hospital, tomar um arzinho, mas o risco de vida não vai estar tão claro, porque o sistema financeiro hoje está robusto, é o que a gente vê lá fora, os bancos estão sólidos. Perfeito. E aí você falou aqui do payroll, né? Só para deixar claro, pessoal, payroll é a criação de vagas de trabalho lá nos Estados Unidos. Então se esperava uma criação de vagas de trabalho de... agora eu não lembro exatamente o número, mas... 170 mil. 170 mil e veio algo como 117. 117, é um número significativamente abaixo, mas tem um outro ponto também, né? Esse é um dado preliminar, né, Pepe? Ele pode ser revisado, tem umas outras coisinhas. E é um dado mensal, né? Se esse mês, surpreendeu negativamente, mas talvez no mês seguinte você tenha uma surpresa positiva, nos últimos 2 meses o saldo é neutro. E o mercado de trabalho americano estava no gargalo. Estava no gargalo. O JOLTS, que é o número de vagas abertas, ainda está grande. São 8 milhões e 100 mil vagas abertas no mercado de trabalho americano. Então, se as pessoas ocuparam apenas 117 mil vagas, a gente precisa saber se apenas 117 mil se apresentaram ou de todos os 200 mil que se apresentaram, apenas 117 foram contratados. Como é que a gente vai saber? Com um pouco mais de tempo. Perfeito, boa. Ô Pepa, e aí você trouxe um ponto muito legal, que você falou o seguinte, olha, se houver um aprofundamento nesse impacto negativo nos mercados lá nos Estados Unidos, é possível que, você tenha impactos no final das contas na atividade econômica. Agora, vamos falar sobre a nova recessão mundial que está acontecendo e o impacto devastador que ela pode ter na economia global. O Japão, que há décadas emprestou dinheiro a juros extremamente baixos por 30 anos, agora está cobrando de volta esses empréstimos. Essa situação está forçando investidores e empresas que tomaram dinheiro emprestado no Japão a venderem seus ativos em massa, sejam ações ou títulos de capitalização, para conseguirem pagar suas dívidas CESA.
Liquidação em massa está inundando os mercados globais com ativos, o que está provocando uma queda generalizada nos preços das ações e uma enorme volatilidade no mercado financeiro. Essa situação é alarmante, porque pode desencadear uma crise econômica global semelhante à de 1929, ou à crise financeira de 2008 além. Disso com os investidores vendendo em pânico e buscando segurança no dólar. O valor do dólar pode disparar rapidamente. Isso pode criar